Nós vamos falar só sobre o vinho do Douro e sobre o vinho. Conhecer o vinho. Quando eu vou falar como se fôssemos iniciar, qualquer pessoa fosse iniciar no vinho, o que é que deve fazer para começar a provar vinho e o que é que deve, quais são os pontos que deve tocar? Nós, quando vamos escolher um vinho, temos que escolher, vamos comprar uma garrafa. Normalmente compra-se o vinho engarrafado. E temos que olhar para que tipo de garrafa é. Acho que não devemos comprar só uma garrafa. Peço desculpa, deveríamos comprar uma garrafa para ver que estilo de vinho é. Nunca devemos comprar 3 ou 4 garrafas quando vamos ao mercado para termos uma opinião. Temos que olhar para essa garrafa, levamos-la para casa, provamos-la, gostamos, vamos buscar uma segunda. Nunca devemos comprar várias garrafas, porque pode haver uma boa opinião sobre o vinho, mas podemos não gostar dele. Depois disso, temos que olhar para a garrafa, se a garrafa está limpa, se o rótulo está com bom aspecto, que ajuda-nos a ver se o vinho foi ou não bem conservado. Também deveríamos, quando vamos às compras, informar-nos sobre a qualidade do ano. Um ano como 2006 vai ser um excelente ano, se calhar um 2014 já não foi um ano tão bom. Temos que tirar sempre alguma opinião sobre o tipo de vinho, sobre o tipo de ano que vamos comprar. Depois, convém irmos a lojas, a garrafeiras, mesmo nas grandes superfícies, que é sítios onde normalmente há uma boa rotatividade de vinhos. Ou seja, os vinhos não estão lá há muito tempo. É sinónimo de que o vinho que lá está rola e o estoque é recente. Temos também que comprar em locais onde os vinhos estejam bem conservados, a nível de temperatura, a nível de umidade. Eu penso que isto são tópicos do que as pessoas devem fazer. Depois tem aqui uma coisa engraçada que há muita gente que diz que quanto mais velho for um vinho, melhor. Bem, isto é relativo porque se nós formos comprar um branco com 5 anos, já está um pouco oxidado, um pouco evoluído. Se formos comprar um tinto com 7, 8 anos, um grande reserva, aí já é um vinho com algum estágio que nos dá alguma confiança. Depois de comprarmos o vinho, temos que o armazenar. Aí temos alguns pontos em que ter cuidado como guardar o vinho em casa. E temos aqui estes pontos. Temos que ter cuidado com a temperatura. A temperatura do sítio do local de armazém deve ser o ideal entre os 10 e os 12 graus, com alguma ventilação de modo a que não haja a proliferação de fungos. Devemos manter sempre o vinho deitado, que é o melhor modo de conservar. Mantém pelo menos a rolha molhada, não seca. A ausência de odores, a adega onde guardamos o vinho deve estar ausente, deve estar o mais neutra possível, sem oscilações, ao abrigo da luz, e a umidade deve ter alguma umidade. A umidade deve rondar entre os 60 e os 70. Porquê? Para manter mais uma vez a rolha úmida, de modo a não secar nem a garrafa deitada verta vinho. Depois temos que o servir. E o primeiro passo para o servir é muito simples, é tirar a cápsula, de preferência conforme indica, com desencapsulador, de modo a podermos retirar algumas impurezas que se possam vir a armazenar na parte entre a rolha e a cápsula. Depois disso, mais uma vez, para prevenir a secagem da rolha, deveremos usar sempre um saca-rolhas longo, de modo a que quando extraímos a rolha possa sair completa e não parte e não se transfiram resíduos da rolha para o vinho. Ora bem, depois de servir o vinho, há duas hipóteses, ou servimos diretamente da garrafa ou o decantamos. Eu sou apologista de que só se deve decantar vinhos com algum depósito. E antes de os decantar, deveremos sempre, pelo menos 24 horas antes, colocar a garrafa na vertical, visto que ela deve estar deitada, de modo a que algum resíduo, durante as 12, 24 horas do dia, durante o dia antes de o decantarmos, possa ir para o fundo da garrafa, para depois, quando o decantarmos, o resíduo fique todo na garrafa. Estes vinhos, ao serem decantados com algum depósito, é sinal que já têm alguma idade. Normalmente vinhos com 7, 8 anos, já poderão aparecer algum depósito. Os vinhos até 3, 4 anos, que são os colheitas, brancos, é difícil.
Só, por exemplo, que era o que estava aqui a dizer, há pessoas que acham que se decantarmos um vinho jovem com 1 ano ou com uns meses de garrafa, o vinho vai abrir. O vinho jovem, para mim, tem o estágio de prova durante aqueles 30, 40 segundos, quando é servido no copo, serve perfeitamente para abrir, não precisamos de o decantar. Bem, depois de o decantarmos, temos que o servir. Temos que servir para um copo. E os copos têm alguns requisitos a que devemos obedecer. Temos os copos de água, isso não é aconselhável. O copo tem que ser sempre separado da base, de modo, conforme estão a ver ali em cima, de modo a que nós não tenhamos contacto com o balão do copo. A abertura convém ser sempre mais estreita, de modo a concentrarmos os aromas. É muito mais fácil provarmos se o copo fechar, no fundo, ao batermos o vinho, quando estamos a movimentar o copo, o aroma circula e vem mais rapidamente e torna-se muito mais fácil provar. Convém que o cristal do copo seja fino, porque se também for muito pesado, nós andamos ali com o copo com as duas mãos, não é? A segurar no copo, que não merece a pena. Tem que ser incolor, normalmente usa-se copos de cor quando são provas cegas, mas isso é só para provas mais profissionais. O vulgar consumidor usa o copo incolor. Convém estar sempre limpo, como é lógico, quanto mais limpo estiver, menos de 2 passa ao vinho. E o volume do copo ronda os 350 ml. O vinho que se coloca no copo, na minha opinião, pode, no máximo dos máximos, chegar a metade, mas se trabalharmos com 1/3 do vinho, é o ideal. Relativamente à sequência de provas de vinhos, é feita quer para quando estamos numa sequência de provas de vários vinhos, quer quando estamos a aprender. Devemos sempre iniciar, ou quando queremos provar vinhos e aprender sobre os vinhos, mesmo nunca trabalhando no vinho, temos que começar sempre com esta sequência. Acho que começar nos brancos fáceis, de brancos para tintos, qualidade, eu pus medíocres porque ali até com uma cor diferente, porque já não há vinhos medíocres, há vinhos médios, medíocres já não há, de médios para bons e para vinhos encorpados. Quanto à idade, de jovens para maduros, e quanto ao teor de açúcar, de secos para suaves e para doces. Isto é importante, ninguém se consegue provar um vinho velho, um vinho com 7, 8, 9, 10 anos de garrafa, se não souber provar vinhos jovens. Quem diz que consegue fazer isso, na minha opinião, engana-se a ele mesmo. É importante provar vinhos fáceis de início, vinhos light, vinhos leves, vinhos frescos, frutados, para depois ter alguma experiência sobre isso, avançar só para os vinhos mais velhos. Isto quer nos vinhos de mesa, quer nos vinhos verdes, quer nos vinhos do Porto, por aí. Depois o que eu tenho aqui é, quando vamos servir os vinhos, tem que estar a uma determinada temperatura. As temperaturas que temos aqui no quadro são temperaturas a temperatura média que se deve beber o vinho. Os brancos podem variar entre os 6 e os 16, dependendo se são vinhos tipo vinho verde, vinho maduro ou vinho já com madeira. A temperatura vai subindo à medida que o vinho ganha corpo e ganha estrutura. Os rosés, normalmente vinhos doces, rosés secos, a temperatura é muito constante, não merece a pena interferir muito nisso. Nos tintos, aí já assim, à semelhança dos brancos, de vinhos fáceis para vinhos mais difíceis, vinhos mais encorpados, vinhos mais complexos, a temperatura sobe. É importante porque os aromas dos vinhos velhos, a complexidade dos vinhos velhos não se consegue provar a temperaturas mais baixas. Os espumantes, temperaturas baixíssimas. É bem rápido nos vinhos de mesa, um pouco mais lento no vinho do Porto. Nós temos os brancos, rosés e tintos. A casa aqui só tem brancos e tintos, os rosés não tem. Nos vinhos do Porto também tem brancos, tawnis e rubis, também não temos rosé. Uma leve introdução sobre como é que se faz o vinho. Isto agora é à parte. Há duas técnicas de vinificar vinho, duas grandes técnicas, que é a parte de vinificação em lagares e a parte de vinificação em cubas de inox. Antigamente não havia inox, era tudo ou madeira, vinificava-se diretamente nas pipas de madeira, vinificava-se em lagares de cimento, realmente baixos para o homem poder pisar o vinho, que tinha uma altura muito baixa, sempre abaixo da cintura, onde com essa técnica nós conseguimos vinhos muito mais
densos. O vinho tinha muita pisa, era muito trabalhado, pisava-se muito tempo as massas. Normalmente uma pisa média no Douro ronda às 4 horas. É chamada a pisa, vamos pisar o vinho, então trabalha-se durante 4 horas. Na altura também se tem controle de temperatura, muito calor, por exemplo, num ano como este, muito quente, dá vinhos muito mais agressivos. Com a nova técnica de lagares, que aqui por acaso não indico, de lagares de inox com temperatura controlada ou cubas de inox, nós conseguimos vinhos muito mais fáceis logo à partida, com boa cor, muito mais aromáticos do que o método tradicional. Há pessoas que usam, que é engraçado, tem 2 níveis, tem as cubas de inox, por cima num outro patamar tem os lagares, o vinho é recepcionado, leva uma pisa muito leve durante 1 hora ou 2 horas, depois, mesmo antes de fermentar, em seguida vai para o lagar, vai para as cubas de inox, peço desculpa, e fermenta aí sim durante 7, 8, 9, 10 dias, que é uma mistura dos dois que se torna também bastante interessante nos vinhos. Envelhecimento, o vinho depois de vinificado, nós por exemplo este ano, pela primeira vez na vida, conseguimos fazer a vindima antes do concerto. Nós parávamos sempre a vindima durante uma semana, fazíamos o concerto e durante as outras 2 semanas continuávamos a vinificar. Este ano, infelizmente, foi muito cedo e o que nos levou a ter alguns problemas de vindima. Evolução. O vinho depois de vinificado, dito o vinho, temos uma segunda fermentação que se chama malolática e de seguida avança para um estágio. Antigamente era sempre em madeira, muitas vezes vinificava e estabilizava em madeira, mais tarde estagiou em madeira e cimento, neste momento estagia em inox e madeira de cascos. Neste caso são cascos de 220, há cascos de 220, 330, 550, 630, cascos pequenos que rapidamente conseguimos ir buscar madeira, ou dar madeira ao vinho. Esta madeira é nova, tem um uso de 2, 3 anos, a partir daí a madeira é passada ou passa a ser usada por vinho do Porto novo, porque já não dá aquilo que nós queremos nos vinhos de mesa. Pronto. Isto foi uma breve introdução sobre a vinificação de distintos. Temos agora os vinhos brancos. Eu ali, a vermelho, digo, nós temos um vinho branco, já há 4 anos. Ali a vermelho diz as castas com que nós fazemos o nosso vinho branco. Há muitas mais castas, nós escolhemos estas 4 tendo em conta a nossa localização, o que acho que tem dado alguns resultados positivos. Dentro dos vinhos brancos, nós temos os vinhos brancos jovens, que são muito fáceis, são citrinos. Muitas vezes, cada vez mais, o Douro, que até há 10, 15 anos atrás fazia vinhos muito encorpados, passou a fazer vinhos mais fáceis. Muitas vezes até se confundem agora um pouco com os vinhos verdes, a parte dos vinhos mais light, que é o caso dos vinhos jovens e frutados, fermentações de temperatura muito baixa, com pouca maceração pelicular, em que dá vinhos equilibrados e que normalmente servem para acompanhar pratos de peixe, carne, salada, peixe, salada, também com aperitivos ou até muitas vezes ao final da tarde, dá para beber fresquinho. Depois temos os vinhos de guarda. E podem ou não fermentar com madeira. Aliás, nós pela primeira vez este ano, acho que o nosso vinho, tendo em conta o ano e o calor que houve aqui na zona, vai permitir fazer um vinho já de reserva ou grande reserva. Vamos ver se para estagiar em madeira. São vinhos já mais encorpados, mais fortes, que já aguentam a comida mais pesada, como o bacalhau, o salmão. E, normalmente estes vinhos, quando estagiam já com madeira ou com mais corpo, ou com mais maceração, podem ter a designação de reserva ou de grande reserva, já de uma qualidade superior. Isto de reserva e grande reserva, penso que as pessoas sabem, há três grandes níveis três qualidades de níveis de vinhos: colheitas, os reservas e os grandes reservas, isto por ordem crescente. Se formos a falar, no fundo, é uma maneira de diferenciar no mercado 3 tipos de vinhos. Rosados, que nós não temos, como eu disse, são vinhos muito leves, muito aromáticos, com aroma muitas vezes a pessoa chama a chiclete ou arroçado, quando o prova, sensação de doce, sensação de muita fruta, dá este tipo de vinho. Depois temos os vinhos tintos, com as famosas castas do Douro, que cada vez mais estão a ser
a fugir da região para outras regiões, em que as principais com que eu gosto de trabalhar, diga-se de passagem, que é a Touriga Nacional, a Touriga Franca e a Tinta Roriz. A Touriga Nacional dá muita fruta, muita suavidade, a Franca dá muito corpo, muito denso, e a Roriz dá muito aroma. Apesar de tudo, a Roriz já não é tão boa na boca como as outras duas. Isto é uma opinião, pode ser que haja outras. Depois, dentro destas cartas nós podemos escolher os vinhos que queremos fazer, se é um vinho colheita, se é um vinho fácil, se é um vinho jovem, tudo depende do que é que nós precisamos para o mercado. Normalmente quando queremos vinhos, são vinhos jovens, no nosso caso nós tentamos andar sempre com 2 anos depois da colheita, ou seja, nós vamos colocar no mercado 2015, tentativa de dar muita fruta, muita frescura, facilidade de boca, de modo a acompanhar pratos fáceis. O preço também deste vinho não é um preço muito alto, logo tem que ser para um consumo normal do dia a dia. Conforme podem ver, estes vinhos acompanham pizzas, bacalhau, massas, alguns pratos de carne pouco elaborados, vinhos fáceis. No fundo é um vinho fácil para comidas fáceis. Muitas vezes confunde-se este vinho, e podemos usar este vinho, eu diria quase uma guerra entre este tinto e os brancos ditos de madeira, brancos reservas. Ambos casam bem com o mesmo tipo de comida. Pronto. Depois temos os tintos de guarda, que toda a gente fala no Douro, não é? Os grandes reservas, as grandes escolhas, os vinhos bastante encorpados, que há uns anos atrás tinham que ser muito ásperos, agora têm que ser muito fáceis de consumo, ganharam características diferentes. Estes vinhos, quando nascem, são vinhos quase intragáveis, as pessoas não os conseguem consumir. Ao fim de 2, 3 anos com estágio em madeira, eles começam a ganhar alguma suavidade, a casar o tanino e tornam-se bastante mais agradáveis. Pronto. Quando jovens, lá está, normalmente estes vinhos devem ser bebidos, para mim, ao fim de 7, 8 anos. Aliás, nós temos uma política na casa que os vinhos, os grandes vinhos, nós estamos a colocar, por exemplo, o que estamos à venda é o 2007, tem 10 anos, só para ter, que é quando ele está no ponto para ser consumido. Há quem os consuma com 3, 4 anos, ainda muito frescos, tudo depende depois aqui do gosto das pessoas. Acompanham já aqui carnes mais pesadas, mais complexas, aquela cozinha tradicional com bastantes molhos, aqueles estofados, são vinhos já para quebrar bem a comida, muitas vezes uma pessoa está a comer e até fica meio enjoado, não é? Estes vinhos ajudam a quebrar esse movimento. Assim, muito rápido, só para quem não sabe, desculpem se a maior parte das pessoas sabem, há Moscatel do Douro, espumante, há vinho novo, que é o chamado vinho com maceração carbónica, e os colheitas tardias. Isto é uma pequena porcentagem de vinhos que se fazem no Douro. Por fim, aquilo que viemos aqui ver hoje, principalmente é o vinho do Porto. O vinho do Porto é diferente, é um vinho licoroso, em que é um vinho doce. Normalmente é um vinho com açúcares, com bastante açúcar, por norma. 90% dos vinhos têm muito açúcar, em que o processo de fabrico, vamos supor que tudo isto é um fabrico, é uma fábrica, é um processo, o processo de fabrico é a aplicação a aguardentação do mosto em fermentação. Esse processo, no fundo, vai definir com que doçura o vinho vai ficar. Depois, tem aqui a parte de lutação, é um vinho de lote. É um vinho que a maior parte das vezes, ou 90% dos casos, cruzamos uns vinhos com os outros, vinhos de idade diferente, vinhos com características diferentes, e por fim o envelhecimento. O vinho estagia, os vinhos que queremos envelhecer, normalmente estão, na maior parte, em balseiros, em tonéis, e temos que ir, todas as vezes que fazemos um lote, vamos ver as características de cada vasilha, de modo a termos, e isso acontece muitas vezes, rejeitarmos vinhos porque o envelhecimento envelheceu mal, não ocorreu bem naquela vasilha. Pronto. Distingue-se, repetindo um pouco o que eu disse, distingue-se dos outros porque é um vinho com teor alcoólico muito alto, tirando um vinho que se chama leve seco, que a maior parte das pessoas não conhece no mercado, porque aquilo eu diria que os 50 milhões de litros de vinho que se vende, 5 mil são de leve seco, tem 17 graus, a maior parte dos vinhos encontra-se
entre os 19 e os 22 graus. Depois, como o vinho é doce, conserva muito mais a parte aromática e quando o provamos, também fica muito mais a sensação de aromas na boca, tudo por causa da doçura. Depois temos cores. Dificilmente nós conseguimos ver dois vinhos do Porto com cor muito semelhante. Porquê? Porque o vinho vai de uma cor ruby, opaca, vermelha quase opaca, a uma cor branco pálido. Se formos a ver os tintos, vai de retinto a alourado claro, passando por tinto alourado a alourado, e o branco vai de branco pálido a branco dourado. Estão a ver que temos aqui muitos dourados e muitos pálidos. Tudo isto vai fazer com que os vinhos, ao fim de muitos anos envelhecidos, principalmente os vinhos que envelhecem em casco, poderemos confundir um branco e um tinto. Um branco, por exemplo, com 180 anos, tem a cor muito parecida com um tinto de 30 anos. Por isso podemos, se nós não diferenciarmos na prova, na cor é muito difícil. O branco, indo aqui aos brancos, as três grandes cores dos brancos, o branco pálido, depende do tipo de vinificação. Se eu vinificar um branco tipo bica aberta, ou seja, fora das massas, eu tenho um branco que dificilmente ganha uma cor amarela. Demora muito mais tempo a atingir uma cor dourada. Se eu vinificar com massas e fermentar como um tinto, aí vou ganhar, ao fim de um ano, tenho um vinho já com uma cor muito mais dourada. Logo, as diferenças das cores que se encontram muitas vezes nos brancos, depende do modo como o vinificamos. Pronto. Indo ao vinho do Porto, nós temos 4 grandes estilos. Temos tintos, em que se dividem em rubis e em tawnies, depois temos os brancos e o rosé. Nos tintos, temos o estilo ruby, em que a ideia é procurar manter a cor vermelha do vinho e a frescura, a novidade, mantê-lo sempre jovem. Normalmente os vinhos, diz-se que os vinhos envelhecem em balseiros entre 2 a 2 anos, mas de preferência 2 anos. Porque se nós dermos um pouco mais de idade, o vinho ganha logo uma tonalidade castanha. Temos os reserva rubis, que são vinhos já no estilo do ruby, só que com mais qualidade. O que é que isto com mais qualidade? Com mais fruta, com mais corpo, com um pouco mais de cor. Eu diria que aproximar-se de um LBV, mas um vinho jovem. Estes 2 tipos de vinho, rubis e reserva rubis, são vinhos sempre de lote. Cruzamos vinhos de várias idades, de modo a mantermos sempre aquela característica. O vinho é aquilo, daqui a um ano tem que ser idêntico, daqui a 3 anos tem que ser, o perfil que vai para a garrafa, independente dos anos que nós vamos tendo o vinho, tem que manter aquela característica sempre. Logo, se eu quiser comprar um vinho de uma determinada casa, neste caso um ruby ou um reserva ruby, eu sei que daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, o vinho que eu estou a provar agora vai ser muito semelhante como daqui a 7, 8 anos. Depois temos na linha dos rubis, temos Late Bottle Vintage e os Vintage. São vinhos que podem ser de lote, mas só da mesma colheita. Eu posso cruzar vários vinhos, mas só de um ano, de modo a manter a característica da casa que a casa tem. O Vintage é o supra-suma, é o topo da pirâmide nos rubis, em que ao fim de 2 anos vai para a garrafa. O LBV é um late bottle, conforme o nome diz, late bottle vintage. Na teoria é quando nós não temos vinho a mais de vintage, guardamos e aí sim vamos engarrafá-lo entre o 4º e o 6º ano, já com mais idade, já com mais estágio, mas à partida é um vinho muito parecido com o vintage, mas com mais tempo de garrafa. Muitas vezes nós chegamos ao fim de 15, 20 anos, quando provamos um LBV e um vintage de uma casa, confundimos, porque podem ser muito idênticos e a origem até muitas vezes pode ser a mesma. Logo, temos os vinhos rubis, temos os vinhos tawny, e esses, voltando aqui um bocadinho atrás, os rubis vão para a garrafa cedo e estão o resto da vida deles. Quer seja curto, que é o rubis ou reserva rubis, que normalmente são bebidos ao fim de até no máximo 2 anos, não merece a pena guardar. Os LBVs e os vintas, esses sim podem durar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Há muita gente que tem vintas com 80, 90, 100 anos. Esses vinhos envelhecem na ausência do oxigênio, ou seja, envelhecem no ambiente redutor. Os tawnies, ao contrário dos rubis, envelhecem em contacto, no ambiente redutor, em contacto com o oxigênio.
Normalmente estão na madeira, há um cruzamento de oxigênio entre o vinho e a parte através da madeira, que faz com que ele envelheça. Rapidamente ganha tons de tawny, que à medida que vai envelhecendo vão se tornando mais claros, mais tawnies, mais alourados. Pronto. O tawny, que é aquele vinho que normalmente existe no mercado, é um vinho que tem em média 3 anos, 3, 5 anos, mas mais perto dos 3. Normalmente deveria estar em pipas de carvalho, 550 litros, como diria que está mais em balseiros. Na teoria devia estar, mas nós mantemos mais em balseiros. É aquele vinho que todos conhecem, muito fácil de beber, que do dia a dia, beber fresco de preferência. Daí passamos para um tipo de vinho que é o Reserva Tawny, que é um vinho que tem que ter em média 8 anos. Aí já é um vinho já mais complexo, com madeira, já com uma suavidade na boca muito diferente do Tawny, e com mais qualidade, como é lógico. São lotes de vinhos que nós guardamos e com mais qualidade. Depois passamos para os outros 2 tipos de vinho de qualidade superior, que é os indicação de idade e os data de colheita. Indicação de idade são os 10, 20, 30 e 40. São, para já, o mercado só aceita, o IVDP só aceita colocar no mercado os 10, 20, 30 e 40. São vinhos com indicação de idade, em que têm essa idade média. Qualquer um dos vinhos, nós podemos fazer os lotes, com 18 anos, com 22, para fazer um 20. E o que é que ele tem, mais uma vez, à semelhança do que disse nos Rubies ou nos Tawnies? Os vinhos são vinhos com aquelas características, quer seja hoje, quer seja daqui a 5 anos, quer seja daqui a 10 anos. Quando compro um vinho de indicação de idade de uma casa, tem que ter essas características. Ao contrário, data de colheita, que é guardado durante 7 anos em madeira, a partir daí pode ser engarrafado. Ele vai engarrafado. Se for engarrafado daqui a 3 anos, já é um vinho com mais 3 anos. Se for engarrafado daqui a 20, tem mais 20 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um vinho que, quando vai para a garrafa, é sempre diferente. Ao contrário dos de idade, que obrigatoriamente temos que manter o vinho sempre com uma qualidade constante na garrafa. Logo, pode ser uma incógnita, um vinho de uma data de colheita, que não conhecemos, porque é uma novidade, quando compramos um vinho com indicação de idade. Nós sabemos que vamos comprar um determinado produto. Normalmente estes tawnies e colheitas deverão ser engarrafados o mais perto do consumo. Enquanto os vinhos são engarrafados ao segundo e entre o quarto e o sexto, estes mantêm-se em cascos normalmente até à data de engarrafamento. Quando há uma encomenda, é que normalmente quando há encomendas destes vinhos é que nós deveremos colocar o vinho em garrafa. Porque é um vinho que não ganha nada em garrafa. Só ganha estar na madeira. Enfim, temos o branco. Por acaso, nós também temos um branco. O vinho branco teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Normalmente tínhamos brancos de consumo rápido, vinhos com 2, 3 anos, com pouca guarda. Era o que se vendia no mercado. Penso que foi para aí há 15 anos atrás, já se começou a fazer os brancos com indicação de idade. Cada vez mais o branco está a ser pedido pelo mercado e então, à semelhança dos tintos, o IVDP permitiu a aprovação de lotes com 10, 20, 30 e 40. Ainda há poucos brancos com data de colheita. Já estão a começar a aparecer alguns, mas há muito pouco branco, e principalmente brancos muito velhos, é muito difícil de encontrar, e são muito caros porque há pouco, porque antigamente não se fazia. Eram os tawnies que tinham data de colheita, os brancos eram para consumo rápido. A grande diferença nos brancos em relação aos tintos é que nós conseguimos os brancos com vários tipos de doçura. O mercado pede um seco, pede um extra seco, pede um lágrima, ou seja, a gente quase que agora já é proibido vender, mas primeiro havia muito lágrima de Cristo no rótulo, até com a coroa, que foi proibido, que são vinhos já com muita doçura. O rosés também é um produto novo no vinho do Porto, também com 10, 15 anos no máximo, em que normalmente é obtido a partir de alguma maceração, ou então muitas vezes é vinificado como um branco, vai diretamente à prensa, de modo a termos o mínimo de cor possível. Aliás, cada vez mais os rosés portos têm uma cor mais light, uma cor menos carregada. Pronto, resumindo aqui um pouco sobre o vinho do Porto, é um vinho muito mais alcoólico, é um vinho doce, é um vinho que pode ver que tem quatro grandes tipos de vinho, o Rubies, Tawnies, brancos e rosés. A nível de doçura,
encontramos aqui o extra seco, que são vinhos abaixo dos 40 gramas. Quando olhamos para um rótulo de branco, normalmente são os brancos que têm isto, extra seco, são açúcar inferior a 40 gramas. Os secos entre 65 e 90, o seco entre 40 e 65, semi-seco 65 e 90, doces 90 a 130, que é a grande gama de vinho do Porto, está aqui nos 90, 130, e os muito doces, que são os lágrimas, ou os vinhos do Porto com mais de 20 anos, vinhos do Porto com 20, 30, 40 anos, velhos, tawnies, têm açúcar superior aos 130 gramas. O tawny normal, o ruby normal, os LBBs vintage estão entre os 90 e os 120 gramas. Temperaturas de serviço. Toda a gente diz que o Porto deve ser bebido à temperatura ambiente. É um erro. Eu costumo dizer que eu tenho o vinho do Porto na porta do frigorífico sempre. Quer seja um vinho muito velho, quer seja o rosé, está na porta do frigorífico. Tiro do frigorífico, depende se eu vou servir um bocadinho mais cedo ou mais tarde, sempre da porta do frigorífico. O rosé deve ser servido muito fresco, muito gelado, 4 graus. O branco entre os 6 e os 10. O ruby já 12, 16, aí podemos buscar um bocadinho a fruta também dele, e os tawnies mais frescos ainda entre os 10 e os 14. Normalmente o vinho do Porto não é como o vinho de mesa, nós conseguimos o vinho do Porto, conseguimos um vinho de mesa durante, se não é na refeição, nesta refeição guarda-se um bocadinho para a refeição seguinte, ou então rejeita-se, o vinho do Porto não se rejeita. Aliás, o vinho do Porto aguenta-se muito tempo em garrafa. Não mantém as características específicas dele quando é aberto. Os vintage novos aguentam-se mais que 1 ou 2 dias. Normalmente eu estou aqui a colocar 1 ou 2 dias porque é quando nós compramos um vintage velho e o decantamos. A partir do momento em que é decantado, tem que ser consumido. Temos GLBVs 4 a 5 dias, também novos, se forem velhos também tem que ser um consumo mais rápido. Crest é um tipo de vinho, tipo LBV, 4 a 5 dias, e os Rubis reserva 8 a 10 dias. Atenção que isto é um tempo, mas que o vinho não se estraga, não tem as características de Ruby, pode ganhar uma característica de Town Ale, pode ganhar outra característica de vinho, mas sem se estragar. Aqui, conforme podem ver, quer os Townies reservas, quer os vinhos de idade, já têm um tempo de validade na garrafa muito superior. E quanto mais velho for o vinho, mais nós conseguimos, mais o vinho se aguenta na garrafa aberta. Um Tawny com 10 anos facilmente se aguenta ali no frigorífico 1 mês, 2 meses. Já me estão a pedir ainda mais urgência. Os brancos frescos, 8, 10 dias, tradicionais aguentam mais. Tudo vai em função da idade. Quanto mais velho for o vinho, mais tempo aguenta na garrafa. Para consumir, temos vários timings para consumir vinho. Temos entre as refeições, como aperitivo. O branco funciona perfeitamente bem. Muitas vezes os tawnies com patês, funciona também bastante bem. As entradas, quer um 10 anos, quer um reserva tawny, quer um branco, muitas vezes usa-se mais até os brancos secos. No nosso caso é um branco doce, mas os brancos secos funcionam muito bem como aperitivos, frescos, sempre muito frescos. Depois temos, durante a refeição, o branco com pratos de peixe funciona perfeitamente bem. Com comidas mais elaboradas, temos os LBVs e temos os datas de colheita. Eu falo por experiência própria, a data de colheita é excelente para a refeição. Aquela madeira toda combate bastante bem a força da comida. Eu tinha um senhor, só uma parte e muito rápido, com mais de 90 anos, com quem eu trabalhei aqui há uns anos atrás, em que ele tinha a refeição sempre era uma garrafa de vintage. Ele não bebia vinho tinto, mas era Porto e vintage. Dizia que era a melhor coisa que podia acontecer. No final da refeição, ele acompanha quase tudo. Eu diria que, se pudermos ler, acompanha o almoço. Nós temos vinhos todo o vinho do Porto encaixa no final de uma refeição. Congelados, com frutos secos. Eu diria que, se repararem, não há ali nada que falhe que o vinho do Porto não possa entrar. Tenho que falar, porque já me estão a pedir para acabar. Depois da refeição. Para quem fuma, aquilo é excelente. Para quem não fuma, sozinho também é muito bom. Eu não fumo e é excelente. Um bom vintage velho é do melhor que há, mas melhor ainda, eu sou fã dos Tawnies, não há como um Porto com 70, 90, 100 anos,
depois da refeição, até mesmo quando estamos a ler um livro ou a ver um pouco de televisão, para quem tem tempo, não há como um Porto muito velho. Pronto. E é só isso, tive que ser muito rápido a falar, porque começamos muito tarde, e agradeço se tiver alguma dúvida, se não for aqui, depois no fim, se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, não há problema nenhum, tá bom?